Olá, o TVL Comunidade está no ar, aqui na TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado você pela companhia, nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também pela internet, no site da Câmara de Vereadores de Blumenau. E claro que além do site lá da Câmara, está nas nossas plataformas aí na internet para você acompanhar aqui o Comunidade. Nós daqui a pouco vamos falar do Junho Verde, do Meio Ambiente. O presidente da FAEMA, o Éder Boron, já vai estar com a gente aqui no Comunidade, mas nesse primeiro bloco eu recebo aqui no estúdio da TVL a Fabiana, eu vou falar o nome inteiro aqui, mas vai aparecer na sua tela aí só os dois últimos sobrenomes, né, Fabi? Fabiana Coelho Richel Gonzalez Klein, que é fonoaudióloga e escritora também. Tudo bem, Fabiana? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado Isso que é pela nome de presença. princesa, né? Nome comprido, grande. Nome comprido, Mas é os isso aí. dois primeiros, Coelho e Richel, é De nascimento. solteira, isso. Solteira. E depois Gonzalez Klein, Depois veio do marido Gonzalez pós-casado. Klein. Isso aí. E argentino. Argentina. Então tá bom. Fábio, você fez o lançamento semana passada do livro Barulândia, é isso? Isso O mesmo. que é esse livro? Conte pra gente. Então, Rodrigo, esse livro, na verdade, é uma historinha que vem já desde 2016, né? Quando eu tentei como fundo municipal, aquela coisa para tentar fazer um projeto legal aí, até para alcançar as escolas municipais e tudo. E acabou não, né? Tem várias Tem uma dedicatória pra questões mim, fiquei feliz, muito especial, obrigado. meu querido. Então agora ele ficou meio que engavetado e esse ano eu decidi, não, que vou fazer e aí a gente botou a fio isso aí e saiu. Nasceu, é um filho pra crianças, praticamente. É um trabalho voltado Sim. para voz e infância. Isso. Então, assim, eu já sou fonoaudióloga há 20 anos, né, praticamente. Então, atuo em escolas. E aí, na decorrência, na triagem escolar, eu vejo que várias das crianças que eu estou lá triando, às vezes os pais têm preocupação com a fala, com mordidas, mas não se preocupam com a voz em si. E as crianças hoje em dia são barulhentas, né? Barulho na alegria e na tristeza. E tudo isso, tu sabe muito bem como profissional da voz, que um grito, tudo isso prejudica. Então a gente vê que tem algumas disfonias que já estão acontecendo bem cedo nas crianças. E, é de pequeno, não dá nada, né? E não, na verdade, muitas coisas podem realmente persistir na vida adulta. E sem voz, a gente dificulta a vida completamente. Então o Barulândia veio, né? E também sendo mãe, isso despertou em mim de ver de uma forma lúdica isso, né? Veio para ser uma ferramenta para mim nas escolas e para os professores e para os pais, onde tu conta uma historinha da floresta, tu vai ver, tu vai ficar de cara aí, e onde os animais usam a voz e perdem a voz. Entender que isso, né, que a prega vocal é um músculo e que se a gente usa de uma forma um músculo, a gente tem distensões, tem toda uma questão, né, muscular. E na prega vocal também acontece isso. Já começa a cuidar desde criança. Já acontece desde criança e até cuidados básicos como o frio, sabe, todo esse aquecimento, todas essas coisas assim que, né, a criança hoje em dia, a gente vê o coro, né, eu participo do coral, inclusive eles cantaram também na abertura, foi bem lindo, do Santa Cecília de Gaspar, né. Legal. Então a gente sabe que o coro trabalha muito isso, que se tu vai trabalhar com músculo, tu tens que aquecer ele, né, então tem todo o cuidado. Agora, Fabi, já a criança usando mal a voz, berrando muito, enfim, fazendo coisas que não deve já com a voz desde criança, isso realmente já causa algum problema no futuro? Pode ocasionar, pode ser um pontapé ali para alguma dificuldade maior no futuro? Pode, Rodrigo. Na verdade, a voz é emoção, né? Além disso, a voz tem a questão genética, do que vem contigo, mas também tem de hábitos. Né? Então a gente sabe aí, tem o dia 16 de abril, é o Dia Mundial da Voz, aí por quê? Porque tem aí questões de cigarro, né, fumaça mesmo, nem precisa ser, né, o cigarro muito mais, mas assim, um ambiente tóxico também causa problemas, né, ressecamento, tudo. Então o hábito, ele é como se fosse, no livro a Gioconda, que é a girafa, ela mostra que as pregas vocais são como cortinas numa janela. Né? E quando o vento passa, ele balança as cortinas. Então, cada vez que a gente dá um berro, essa cortina bate com tão forte que essa cortina que era de seda vira de blackout, entendeu? Ela vai ficando enrijecida. Então, tudo isso pode acontecendo pelo mau uso da voz, né? E desde pequenininho, com certeza. Aí vem os calos, né, que a gente popularmente chama. Eu falo que também parece uma analogia com o pé, né? O teu sapato, se tu usa todo dia aquele sapato que ele incomoda um pouco, mas tu aguenta, então ele vai formando aquele calo que tu não sente tanta dor, mas ele tá duro ali, incomodando, e ele já mexeu com o teu pé. Isso é o mau uso da voz, o calo, que pode ser um nódulo vocal, que é o caso
locutores, às vezes, ou professores que estão sempre usando a voz, É o tá? excesso, né? O excesso. Mas, às vezes, se tu põe um sapato muito apertado e tu vai andar naquele dia, tu quer ir com aquele, aquilo causa uma bolha. Então, pode ser outras alterações, como, por exemplo, um pólipo, um cisto, que é mais ou menos a mesma analogia. Agora, tu pensa isso com uma criança. Se tu fores procurar um fonoaudiólogo porque tu precisa de orientação, a primeira coisa que ele vai te falar, tu não pode gritar, tu tens que tomar água a temperatura tal, tu tens que aquecer tua voz. É mudança de vida. Sim. Como fazer isso com uma criança? Então, o Barolândia veio justamente para, sobretudo nas escolas, abordarem com a criança. Porque prega vocal não dói, né? Quem fica rouco, normalmente não reclama de dor, se não é uma laringite. Sim. Tu fica rouco. Então, por não doer, a gente não dá muita atenção. Entendi. Né? Então, esse é o objetivo do livro mesmo. E as crianças vão gostar, porque tem bastante coisa para pintar aqui. Então, ele é de Gosta, colorir. Né? É. A Criança, sua filha de 9 anos deve gostar bastante. Foi a né? primeira, né? Inclusive, está dedicado a ela. Mas, assim, isso aí também é... O Ricardo, que é o ilustrador, é de Gaspar, né? E é arte educador, trabalha comigo. Eu trabalho no CAPS Infantil aqui de Blumenau. Sim. Então, a nossa proposta foi fazer algo que também... Porque o livrinho, tu contou uma história e daí tá lá. Então, como ele é para mudança de hábito, para relembrar, então ele é para colorir também. Ô, Fábio, né? qual que é a diferença de voz e fala? Acho que isso é uma dúvida que você pode tirar aí para quem está assistindo aqui o TVL Comunidade. Legal, Até porque legal. a fala da criança, ela vai evoluindo, né? E a voz também muda bastante, mas qual é a diferença para explicar para quem está em casa? Então, Rodrigo, vamos pensar no nascimento, né? A criança, quando nasce, a primeira coisa que sai lá, o som, né? O médico dá um tapinha na bunda para sair a voz. Tem que chorar, né? Porque se não chorar, já é complicação desde ali. Né? Então, aquilo ali é a voz. A voz, realmente, ela precisa de pregas vocais, de pulmão, de oxigênio, né? De respiração. Ela precisa da musculatura, isso é voz. Então, se eu fizer isso já é voz. Agora, a fala é a articulação do som, né? Então, a criança, no desenvolvimento dela, a criança já tem a voz, né? Então, por isso que até crianças que têm perda auditiva, às vezes passa despercebido. Porque a criança tem uma fase no início ali, com, sei lá, uns 7 meses, agora não lembro exatamente, que é o balbucio fisiológico, que é o da, aquele som que a criança faz. Então, as pessoas já falam, se ele está falando, ele está ouvindo. E não, isso é fisiológico. Então, a partir dali, ele tem voz, a gente já sabe. Mas a fala, ele começa a adquirir lá com 1 ano, mamã, mamãe, e aí a gente vai significando, que daí é a linguagem. Mamã, é a mamãe. Papá, é papai. E a gente vai dando nome. Então, voz é isso aqui, que é onde o livro trata, né? A fala, aí tem várias trocas de fala, questões que daí a fono trabalha também. Mas isso daí é voz. O Barolândia é focado na voz. Na mesmo. voz, na voz. Né? A gente vê assim que os professores estão com dificuldade em sala de aula, de dominar a turma, né? As crianças são intensas, falam alto. Então, assim, esse é o propósito também do livro, né? De a gente, de poder mostrar que, poxa, o professor, a gente vê professores disfônicos, né? Por tentar controlar aquela loucura, às vezes... Então, os professores, né, Fábio? E aí talvez as crianças percebam a importância da voz do professor também, né? Sim. Encontrei semana passada um professor meu, lá do Anita Garibaldi, que está lá 25, 30 anos trabalhando, agora ele está lá no Coronel Federer, que teve uma sessão itinerante lá da Câmara de Vereadores Mirins, e eu percebi que esse professor de Educação Física está com uma voz bem baixinha, já rouco, está dando aula ainda. Isso é muito comum entre os professores, né? Muito esse comum. tipo de problema. Inclusive até a rede, né, aqui a prefeitura tem disponível fonoaudiólogo justamente para auxiliar esse tipo de profissional, porque eles estão lá expostos o tempo todo e, além de tudo, além de falar o tempo todo, ainda tem que falar num tom mais alto. Né? Então, tudo isso precisa de um cuidado. E não é nem sempre, precisa fazer terapia. Tem que fazer terapia, tal, em determinadas situações, mas é hábito. Tem que mudar o hábito. Então, a gente tem que ensinar as crianças desde pequeno de que se elas gritam vai ter consequência, né? Então, assim, tem a muda vocal, né? Que é ali com 12 anos, 13 anos, onde os hormônios... Então, muita gente acredita, ali vai passar tudo, porque daí é onde o menino normalmente engrossa a voz e tal. Mas, muitas vezes, quando chega ali, já tem uma alteração naquela prega vocal. Né? Então, é um trabalho de prevenção, na verdade. E isso aqui vai estar disponível em algum lugar, Fábio? Onde é que os pais encontram esse material aqui, por exemplo? Está na Blue Livro, né?
tá lá à venda. Também tem o site, eu botei ali, acho que no marcador, não sei se tens ali, mas ali dentro também tem, que é o www.barulândia.net, tá? Lá no site tem o contato para adquirir o livro. Também o site é interativo, então todas as ilustrações estão lá para a criança pintar. Também tem um aplicativo para Android, também que pode baixar para o celular, também gratuito. Né, Tudo Barulândia vai achar. No site do Barulândia tá lá, já o aplicativo tá lá do ladinho, é fácil de ver. Né? E também na rede social aí, tá? Instagram, a gente tá entrando nessa, né? Esse mundo nesse também mundo, digital. Né? É isso aí. Ô, Fábio, e só para a gente finalizar e aproveitando um pouquinho da tua experiência, que medidas que a gente, profissionais da voz, para quem está assistindo aí que é professor, que é vendedor, né, que é atendente de telemarketing, que fala o dia todo, que precisa se comunicar o dia todo, pode mudar, que pequenas ações a gente pode fazer para tentar não ter problemas de saúde com a nossa voz no futuro, como eu comentei desse professor, né, que eu usei como exemplo agora há pouco. Então, Rodrigo, eu acho que a primeira coisa é a gente começar a perceber um pouco mais a nossa voz, né, e olhar no seu dia a dia quando você faz esforço, tá? A gente, para falar, não pode cansar. Né? A gente tem que falar, lógico que às vezes tu cansa até de articular, de rir, mas tu não pode estar cansado, tu não pode acabar o programa falando, meu Deus, hoje estou com a voz pior, isso quer dizer que está prejudicando, tá? O hábito de tomar uma água sempre acompanhando não é tomar 3 litros de água de uma vez, mas tá sempre, a gente precisa para lubrificar, né? Para poder ficar com a saliva mais fina, o aquecimento vocal, independente de ser locutor, de ser professor, tá? É importante, tem vários, o YouTube hoje está aí, eu acompanho, um canal que é da Mirna, agora eu não lembro exatamente, bem legal, assim, que eu descobri por acaso, mas é bem legal, ela não é fonoaudióloga, mas ela dá umas técnicas bem simples de aquecimento vocal, então assim, é uma musculatura, tu não começa a fazer uma musculação lá sem antes alongar, então precisa ter esse preparo, tá? E se proteger, a gente está aí numa terra onde amanhã está frio, né? O cachecol, isso aqui tem que proteger, porque a laringe ela está bem aqui na frente, né? O choque térmico altera a laringe, então é onde tu tens tu ficando com laringite, tu já não pode às vezes trabalhar, né? E daí quando tá com esse momento de infecção, parar de trabalhar ou tentar ficar em silêncio. E que alimentos evitar, Fábio? Isso é uma dica importante. Uma dica importante é assim, vai falar, né? Tá falando em público, evitar derivados de leite, tudo que deixa a tua saliva viscosa, né? A Coca-Cola, quando a gente toma, já sente a saliva. Então, a maçã, ela é adstringente, né? A maçã é bem legal, porque a maçã tu já articula, porque também tem que soltar, né? A gente sabe que se a gente trava aqui, a voz fica assim, então abrir a boca também é importante, tá? Evitar esse tipo de alimento, assim, que... Lógico, a respiração é totalmente o combustível da voz, né? Então, se vai dar uma aula longa, tal, tenta não comer demais, porque o esforço... São coisas sutis, sabe, Rodrigo, que tem que mudar no dia a dia, porque senão também a pessoa, não vai ter... Mas tem sim, a diferença, se tu depende da tua voz, tu tens que mudar. Água, perceber, tem gente que fala que fica saltado aqui, o esforço todo, né? Bem grave isso, né? Bem grave. Tá bom, Fábio. Fabiana, vou falar o nome inteiro aqui de novo, né, para prestar uma homenagem à família, né? Coelho Richel Gonzalez Klein. Gonzalez Klein veio depois. A Fábio, que é fonoaudióloga e escritora, agora também escreveu o Barulândia, né, com imagens também do Ricardo Tomazelli, de Gaspar. Bacana, parabéns pelo trabalho. E a Fábio é servidora pública também, trabalha no CAPS, nas escolas, infantil, né? Obrigado, tá bom, Fábio, pela sua presença aqui na TVL. É um prazer. Até mais. Obrigada. Obrigado a Fábio Richel, então, pela conversa. Fonoaudióloga, hoje no primeiro bloco aqui do TVL Comunidade, que faz um rápido intervalo. Já já a gente dá sequência para falar do Junho Verde. Já voltamos. Ó, hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos
Estamos de volta aqui com o TVL Comunidade, pela TV Legislativa de Blumenau. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. E o nosso assunto aqui deste segundo bloco do Comunidade é o Junho Verde, como a gente falou antes. O presidente da FAEMA está com a gente aqui, o Dr. Éder Boron. Éder, tudo certo? Obrigado pela presença. Tudo certo. Uma boa tarde a você, Rodrigo, a todos os telespectadores da TVL. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Retornando aqui aos estúdios, né, Éder? Você que já teve com a gente algumas situações aqui, eleições também, né? Exato. Bons momentos, bons tempos, né? Passamos algumas eleições juntos, tanto municipais quanto estaduais e federais, sempre tentando informar a comunidade e trazer assuntos relevantes para conhecimento de todos. É legal. Agora você está na FAEMA, né, Éder, que é a Fundação do Meio Ambiente. Como é que estão os trabalhos lá e agora especialmente do Junho Verde, que é uma lei até municipal aprovada, criada e aprovada aqui pela Câmara, que prevê esse mês aí todo no meio ambiente, né? Bom, a FAEMA é o órgão ambiental municipal que tem a função de controle e de preservação do uso dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Em relação a isso, então, durante o mês de junho, existe uma lei municipal aprovada na Câmara de Vereadores que institui o Junho Verde, que é um mês inteiro dedicado a ações de conscientização e de educação ambiental em relação à importância da preservação do meio ambiente, não só no município, mas em todo o nosso país, em todo o mundo. O junho ele é dedicado porque no dia 5 de junho, desde 1972, na Conferência de Estocolmo das Nações Unidas, né, da Organização das Nações Unidas, da ONU, o dia 5 de junho foi conferido como Dia Mundial do Meio Ambiente, também para se dedicar a essas questões de conscientização e preservação ambiental. Então, em Blumenau, criou-se o mês inteiro de conscientização e, com isso, a FAEMA, juntamente com toda a sociedade civil organizada, os órgãos públicos, entidades, organizações não governamentais, promove uma série de atividades dedicadas a essa questão da conscientização e da educação ambiental. Que ações que estão acontecendo, presidente? Então, durante esse ano de 2019, a gente promoveu uma forma diferente de atividades. Porque a gente chegou à conclusão nos últimos anos que não basta simplesmente os órgãos públicos promoverem as ações de educação ambiental e a comunidade participar. Tudo que se trata em relação à educação, especialmente na nossa área ambiental, é muito importante que a comunidade elabore, pense na atividade, promova e execute essas atividades e, por fim, participe. É assim que a gente leva a conscientização ambiental de uma forma ampla, né? Não só apenas participar de palestras, de workshops, de oficinas, de caminhadas, enfim, dessas atividades, mas também pensá-las e executá-las. Então, nós, ainda no mês de maio, a gente criou um formulário de participação. Várias entidades, empresas, organizações não governamentais, enfim, a sociedade civil em geral, se cadastrou junto à FAEMA, cadastrou as suas atividades e, com isso, nós elaboramos um calendário oficial bastante amplo, com mais de 160 atividades cadastradas no calendário oficial, juntamente com aquelas promovidas pela própria FAEMA, que são oficinas, palestras, caminhadas no túnel do Parque São Francisco, atividades lúdicas para crianças, atividades dentro dos educandários. Cadastramos mais de 160 atividades, além de tantas outras promovidas ao longo desse mês por comércios, empresas e outras entidades que não estão no calendário oficial, mas também estão acontecendo. E a gente pretende atingir aproximadamente 50 mil pessoas diretamente em todas as atividades que vão acontecer nesse mês de junho. Todos os dias, Rodrigo, sem exceção, existem 2 ou mais ações, tanto no período da manhã, no período da tarde ou no período noturno, que englobarão essas atividades educativas e levarão a maior quantidade de cidadão blumenauense possível, pelo menos uma participação pequena que seja, por menor que seja, em relação à educação ambiental. Bom, Éder, as pessoas sabem que é preciso cuidar do meio ambiente. Todo mundo já cresce sabendo disso, o pai e a mãe ensinam em casa, enfim. Agora, às vezes, o pai e a mãe também não mostram exemplo, alguns, né? Enfim, as pessoas crescem sabendo que é preciso cuidar do meio ambiente, do meio em que vivem. Agora, vocês da FAEMA percebem que o blumenauense está cuidando do meio ambiente? O que é preciso mudar? Onde é que está o foco da cidade de Blumenau dessa questão também da conscientização ambiental? Qual que é?
Bom, Rodrigo, excelente pergunta. Blumenau, graças a Deus, a gente tem uma qualidade diferenciada em tudo que a gente faz. Blumenau é referência para o país em muitas coisas, e assim é também em relação à preservação do meio ambiente. Basta a gente lembrar que a FAEMA é o segundo órgão ambiental municipal do país. Ela tem 42 anos de existência. Então, muito antes de muitas outras cidades pensarem em ter um órgão ambiental, a Blumenau já possuía e já era exemplo e modelo para uma série de cidades, não só do país, mas de fora dele também. Então, nós temos uma natureza muito rica, um meio ambiente muito rico em Blumenau. 67% do território blumenauense ainda é coberto de vegetação nativa. E nós temos uma malha hídrica extensa e de importante relevância. Estamos inseridos dentro de um vale, né, o vale do rio Itajaí-Açu, e aqui nós temos uma extensa área de nascentes, de recursos hídricos, de ribeirões. O rio Itajaí passa pelo nosso território, e a gente tem que ter um cuidado muito grande, tanto em relação à nossa vegetação nativa, que é o bioma da Mata Atlântica, quanto em relação aos cuidados com essa malha hídrica. A água, enquanto o meio ambiente é essencial à sadia qualidade de vida, a água é essencial à vida. E já tem números levantados internacionalmente de que 97% da água existente no mundo não é própria para o consumo. É água salgada, água proveniente de oceanos, de geleiras. Apenas 0,04% da água de todo o planeta Terra, ela é tida como água potável. Água que, se tratada e preparada, pode ser levada ao consumo humano. Então, a gente precisa focar demais em relação à questão da água. Se fosse um ponto que você pudesse falar, você de casa, vamos cuidar mais da água, esse seria um recado, Éder? Esse é o principal recado. Da água, fonte de vida, a gente precisa preservar os nossos riachos, as beiras dos nossos ribeirões, não jogar lixo no ribeirão, não jogar poluentes, resíduos poluentes nas águas de Blumenau, porque é dela que provém o nosso consumo humano e é dela que a gente precisa tratar. Questão do lixo também, né? Produção do lixo, e até agora a Câmara mesmo criou e aprovou até a lei do presidente aqui da Câmara, inspirada numa vereadora mirim, né, aqui da cidade de Blumenau, uma ex-vereadora mirim, a Natália do Barão, e o Dr. Lanzarin apresentou esse projeto, passou, já foi sancionado, inclusive pelo prefeito Mário, que prevê a substituição ou oferecimento do comércio dos canudos biodegradáveis, enfim, da questão de não utilizar mais o canudo plástico. Como é que a FAEMA vê essa iniciativa também, Éder? Uma iniciativa super relevante, tanto que Blumenau foi uma das primeiras cidades do estado a aprovar a iniciativa do canudo. Logo depois, 30 ou 40 dias depois, o estado de Santa Catarina aprovou uma lei também abolindo os canudos plásticos. Parece que não é verdade, sabe, Rodrigo, quando os órgãos de defesa do meio ambiente falam que existe muito lixo e muito plástico nos oceanos. Mas existe um estudo também da Organização das Nações Unidas que, a continuar assim, a poluição dos oceanos, especialmente do produto plástico, em 2050 haverá mais plástico do que peixe nos oceanos do planeta Terra. Então, existem muitas áreas que estão super poluídas com plástico. Os animais marinhos, especialmente, realmente consomem esses plásticos, morrem por causa deles. Há uma série de fauna, de espécies da fauna, que estão desaparecendo do planeta Terra. O último levantamento é que mais de 1 milhão de espécies estão deixando o nosso planeta. Isso é super preocupante, porque mexe muito com a nossa biodiversidade. E o plástico talvez seja o maior vilão do meio ambiente, porque ele é um produto que demora mais de 400 anos para se degradar. Então, imagine você que a cada consumo plástico que a gente faz no nosso dia a dia, aquela embalagem plástica, o canudo, o copo plástico, seja o que... Sacolinha, as né? sacolinhas, especialmente, as sacolinhas do supermercado demoram mais de 400 anos para se degradar no ambiente, e isso traz um prejuízo enorme para a questão ambiental. Eu sempre costumo falar, sabe, Rodrigo, que a gente só tem um planeta. É nele que a gente vai nascer, é nele que a gente vai terminar os nossos dias. Se a gente não cuidar do único planeta que a gente tem para sobreviver, o que será de nossa espécie, da espécie humana, no futuro? E é preciso tratar com cuidado do consumo de alguns produtos, como o plástico, por exemplo, que é um grande vilão do meio ambiente. E a questão tudo gira em torno das mudanças de hábitos e as pequenas mudanças, pequenas
atitudes que de uma forma, né, global se torna uma grande atitude, uma grande mudança, né, presidente? Não tenha dúvida. É um pequeno passo para cada um de nós, faz uma diferença gigante para a humanidade. Dentro dos nossos lares, é tão fácil ter cuidados com o meio ambiente, por menores que sejam, que às vezes até pode soar ridículo, né, para a maioria de nós. Por exemplo, mas vamos dar uns exemplos básicos. Existem 3 verbos muito importantes, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Então, a gente pode trabalhar com a redução de consumo plástico, a redução do uso de canudos, a redução do uso de copos plásticos, a redução do consumo de algumas mercadorias que a gente tem costume de comprar aleatoriamente, com muito plástico, com muito produto poluente envolvido. A gente pode reutilizar. A gente tem que ter cuidado no consumo da água, o cuidado no consumo da energia elétrica. A gente tem que praticar verdadeiramente a reciclagem de lixo dentro das nossas residências. É muito importante. Hoje, Blumenau coleta quase 100% aqueles que fazem a seleção do lixo reciclável. Né? Mudamos bastante, evoluímos bastante nessa área. É algo muito importante para o planeta. E agora vem uma nova alternativa também que ajuda muito, que é o tratamento dos resíduos orgânicos, que por meio da compostagem. Tratamos nas últimas dezenas de anos da reciclagem dos materiais aptos à reciclagem, plástico, vidro e tudo mais. Mas agora entramos numa outra forma, que é a compostagem de resíduos orgânicos. Tudo aquilo que a gente consome, toda aquela alimentação que a gente descarta, pode ser tratada dentro da sua própria casa, dentro do seu jardim. Hoje em dia existem formas de fazer compostagem dentro de apartamentos, com materiais bem interessantes, e que isso pode virar adubo, pode virar humus para tratar as nossas plantas, para tratar os nossos jardins, que também é uma forma de contribuir com o meio ambiente. E os próprios lixos orgânicos, né, que também viram materiais. O próprio vereador Bruno, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente aqui da Câmara, já fez várias reportagens com a TVL mostrando, né, materiais que podem virar também, né, de uso das pessoas, né, em relação ao lixo orgânico. Por isso você tem que fazer a sua parte, né? Por isso que tem o Joinho Verde aí do meio ambiente. Só para terminar, Éder, algumas cidades chegaram até a questão de aplicar multa para quem joga lixo no chão. E isso é muito comum ainda a gente vê pessoas, né, às vezes está ali no trânsito e vê alguém jogando uma latinha para fora, né, uma sujeira, um saco de chips, enfim, pacote. E a pessoa que vê isso fica indignada, né? E às vezes você vai cobrar da pessoa e a pessoa te xinga também, né? E se pensa em alguma coisa de legislação aqui em Blumenau por parte da prefeitura, enfim, trabalha-se alguma coisa na FAEMA nesse sentido ou não? Bom, Rodrigo, primeiro tudo parte da educação. Sim. Não é à toa que a gente tem o mês inteiro de conscientização. Sem educação, a sociedade fada ao fracasso, né? A gente precisa trabalhar tanto com as crianças, com os jovens e com os adultos, para que sejam educados o suficiente para que esse tipo de situação não aconteça. Esse é um planejamento prévio, né, que a gente trabalha antes de acontecer essas situações que você acabou de relatar. Mas quando elas acontecem, o município de Blumenau já possui legislação que trata tudo isso como crime ambiental. Então, acabamos de fazer uma série de atividades, por exemplo, na BR-470, onde estavam sendo depositados resíduos de lixo mesmo, à beirada da rodovia, nas margens de áreas ambientalmente relevantes. Conseguimos pegar várias situações de flagrante e aplicamos multas consideráveis para que isso pare de acontecer. Então, não pense que é só falta de educação, é um crime ambiental. Jogar lixo nas margens dos rios, dentro dos rios, na própria rua, em áreas ambientalmente relevantes, trata-se de crimes ambientais que precisam ser coibidos com multa. O órgão ambiental tem um setor de fiscalização bastante exigente. Sim. A gente está na rua diuturnamente fazendo essa fiscalização, e é importante que a sociedade saiba que semanalmente a gente aplica inúmeras multas aos transgressores dessas regras pela impossibilidade de jogar resíduos sólidos no ambiente natural. Muito bem, está dado o recado, né? E qual é o telefone de contato para quem tem alguma denúncia, Éder? Nós temos 156, que é a ouvidoria direta da prefeitura, é o meio mais rápido de se fazer as denúncias, mais rápido e mais fácil.
mas o órgão ambiental, ele fica 24 horas em plantão na parte da fiscalização. Então tem os nossos telefones, telefone celular, telefone fixo no site. Por e-mail a gente recebe também a maioria das denúncias, mas o canal mais rápido para a comunidade é 156, que bate direto lá no plantão, e a qualquer momento do dia que é feita uma denúncia, a gente está lá para apurar. E existem muitas denúncias, Rodrigo, que devem ser feitas no exato momento que o crime está acontecendo, para a gente poder atuar em flagrante e pegar os transgressores de apurações negativas ao meio ambiente. É isso aí, né? Poluição do rio, né? Que é muito comum, a gente vê, pode denunciar que a FAEMA está em cima. Presidente, obrigado pela visita aqui mais uma vez no estúdio da TVL. Um abraço, Éder. Eu que agradeço, Rodrigo, a você e a todos os telespectadores da TVL. Obrigado aqui, o doutor Éder Boron, nosso convidado nesse segundo bloco. Terminando, então, o TVL Comunidade. Falamos aqui de Junho Verde. Antes entrevistamos a Fabiana, que é fonoaudióloga. Você pode acompanhar na internet, aí na íntegra, o TVL Comunidade, ou durante a semana aqui as reprises também. Lembrando que a edição inédita do TVL Comunidade é sempre nas terças-feiras, à 1h da tarde, um pouco antes aí da transmissão ao vivo da reunião da CCJ, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que é sempre na terça-feira, à 1h30 da tarde. Obrigado você pela companhia, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.